Olá, nosso grupo é composto por Matheus, João, Felipe e por mim, Guilherme. Nós estamos fazendo um trabalho da matéria de redes de computadores sobre o assunto comparativo de camadas de enlace. CSMA-CA. O CSMA-CA é um esquema de acesso múltiplo. Ele é usado quando os nós estão tentando transmitir simultaneamente uma rede compartilhada. Aqui, o nó que deseja transmitir primeiro tem que ouvir o meio por um período pré-determinado para avaliar o estado do canal. Se o canal estiver ocioso, o nó é capaz de transmitir. Caso contrário, diz que o canal está ocupado e o nó deve esperar até que o canal entre em modo ocioso. Isto é implementado em LAN sem fio, IEEE 802.11, e outras redes sem fio. E é preferível uma vez que as redes sem fio não podem detectar colisões durante a transmissão, como redes com fio. Portanto, a implementação do CSMA-CA melhorará a liberação de pacotes em redes sem fio. E a vantagem do CSMA-CA é que a taxa de sucesso de envio dele chega a 100%. Todas as colisões são evitadas, já que os nós só podem enviar dados quando recebem a confirmação do receptor de que eles podem transmitir sem problemas. As colisões com esse protocolo só são possíveis em situações especiais em que cada nó possui um alcance de transmissão diferente, ou caso existam nós móveis capazes de se deslocar pela área de transmissão. O CSMA-CA é o protocolo mais usado hoje em redes sem fio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o CSMA-CD. O CSMA-CD é um método de acesso múltiplo. É usado em redes cabeadas, através dele é possível detectar colisões e então proceder de forma usada em LANs e WANs. O CSMA-CD é usado por redes de internet padrão IEEE 802.3, nas quais cada nó monitora o tráfego na linha, e se nenhum tráfego estiver disponível, um nó específico pode transmitir. Mas, ao mesmo tempo, se dois estão tentando transmitir, isso é conhecido como uma colisão. Esta situação é detectada por todos os nós da rede fornecida. Depois disso, as estações que sofreram a colisão tentarão enviar os dados novamente, após algum intervalo de tempo aleatório, que é variável para cada nó. Se ocorrer novamente uma colisão, o tempo aleatório é aumentado, assim aumentando também o tempo de espera. Vantagem. A grande vantagem do CSMA-CD é que ele busca avisar todos os nós da rede que houve uma colisão. Então, os outros nós não tentarão enviar mensagens pela rede necessariamente, quando eles sabem que está havendo uma colisão. Graças a isso, o CSMA-CD possui uma taxa de sucesso de entrega de cerca de 92%. Diferenças entre CSMA-CD e CSMA-CA. O CSMA-CD é usado em LANs com fio. Já o CSMA-CA ele é usado em LAN sem fio e outros tipos de rede sem fio. A segunda diferença é o CSMA-CD ele é padronizado em IEEE 802.3 e o CSMA-CA é padronizado em IEEE 802.11. O CSMA-CD ele não tomará medidas para evitar a colisão de transmissão até que ela ocorra, enquanto o CSMA-CA tomará medidas para não ocorrer qualquer colisão. Protocolo TDMA, sigla para Time Division Multiple Access, que traduzindo para o português seria acesso múltiplo por divisão de tempo. O TDMA é uma tecnologia que funciona fazendo com que o canal de comunicação seja dividido em slots, que no caso seria por intervalos de tempo. Para cada chamada realizada é utilizado dois slots. Um é do sentido de telefone para base e o outro seria o inverso, que seria da base para o telefone. Como os dois são alternados, uma chamada não chega a interferir a outra, apesar de todas utilizarem o mesmo canal. O TDMA consegue exportar até 3 vezes mais conexões do que as tecnologias analógicas que utilizam a mesma quantidade de canais. Isso porque o TDMA se trata de uma tecnologia digital, no qual os dados de comunicação são comprimidos, fazendo com que ocupe apenas 1/3 da capacidade do canal. Com isso, os outros 2/3 podem ser reaproveitados para outras chamadas. Algumas vantagens do protocolo TDMA é que ele pode acomodar facilmente a transmissão de dados e voz. Ele pode oferecer taxas de dados de 64 KB a 120 MB e a tecnologia econômica para sistemas digitais. Já algumas desvantagens a respeito do TDMA é que ele é propenso à distorção de multipercurso e a implementação do esquema de intervalo pode enfrentar alguns problemas às vezes, pois ao usuário é atribuído um intervalo predefinido. O usuário não será conectado para fazer a chamada se todos os intervalos de tempo da célula atual e da outra célula em que o usuário estiver entrando estiverem ocupadas. O TDMA foi um passo importante para a telefonia em sua época, mas com o tempo acabou se limitando, especialmente no aumento da quantidade de usuários. Sendo assim, outras alternativas tiveram que ser encontradas, e uma delas foi o CDMA,
sigla para Code Division Multiple Access. Traduzindo no português seria acesso múltiplo por divisão de código. Então, no protocolo CDMA não há mais organização de intervalo por tempo, pois todas as conexões são realizadas ao mesmo tempo. Para que haja divisão entre as chamadas, as informações de cada uma delas recebem uma codificação. Este código então é utilizado pelo receptor, e os dados que tiverem a identificação registrada e esperada serão aceitos. Os que não tiverem acabarão sendo ignorados. Já algumas vantagens a respeito do protocolo CDMA é que ele oferece uma capacidade espectral muito alta para acomodar um grande número de usuários em MHz de largura de banda, e outra é que oferece uma transmissão mais segura. Já uma desvantagem do CDMA é a ausência da capacidade do roaming internacional. O roaming internacional é um serviço que permite você realizar trocas de dados por meio do seu celular com operadoras do exterior. O protocolo FDMA é a divisão de banda de frequência com faixas relativamente estreitas, aproximadamente 30 kHz cada. Os canais carregam informações de um para o outro individualmente em um único sinal. Os canais são utilizados de segundo plano quando não estão tendo transmissões, e ele necessita de filtros para evitar interferência de canal adjacente. Os canais adjacentes eles ficam lado a lado com aproximadamente 22 MHz de distância. E o protocolo FDMA não faz sincronia entre fonte e destino, como o TDMA. No entanto, o FDMA pode ser combinado com o TDMA. As operadoras de celulares usam muito isso para conseguir a melhor utilização do espectro. É feito pela técnica de divisão de banda e de faixas menores subdividida no tempo. É um protocolo de redes criadas pela IBM nos anos 80, que utiliza a topologia de anel e funciona na camada física e lógica. Token significa como se fosse uma espécie de ticket para ter a permissão de acessar os outros computadores. É um estilo de token passing que circula na rede entre os computadores, e também é uma rede determinística, que significa que vai entregar todos os dados com 100% de certeza. No entanto, a velocidade é limitada a 16 megabits por segundo, e as suas topologias são lógicas e físicas, na qual a lógica atua em protocolos, que seria entre computadores, onde o computador se comunica com outro computador diretamente, e a topologia física significa como que precisaria de cabos e equipamentos. No caso, teria um equipamento que redirecionaria para qual dispositivo que a pessoa iria preferir. A grande desvantagem das redes Token Ring em relação às redes Ethernet seriam a sua velocidade, já que as redes Ethernet são bem mais rápidas em relação ao envio e recebimento de informação. No entanto, o Token Ring ele tem a vantagem de ser determinístico, já que as redes internet se baseiam no CSMA/CD, que não permite o determinismo. Ou seja, não é de certeza que vai chegar a todos os arquivos pelas redes Ethernet.